Só, olha só, dando início aos princípios, esmiuçando cada princípio. Na primeira parte, falamos dos princípios tributários, princípios constitucionais tributários. Legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade, proibição do confisco, liberdade de tráfego, imunidade, outras limitações, enfim. O que acontece? Agora a gente vai destrinchar cada um desses princípios. Relembrando que eles se encontram onde? Orbitando aonde? Artigo 150, 151, 152 da Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza? Bom, princípio da legalidade à luz do direito tributário. Está onde? Artigo 150 da Constituição de 88, concomitantemente com o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Tá? Os entes tributantes, já sabemos quem é: administração direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Tá? Só poderão criar ou aumentar um tributo por meio de lei. Não falou nada, lei ordinária. Detalhe: questão de prova. Os entes tributantes só poderão criar ou aumentar um tributo. Vai vir assim na prova? Não, vai vir. Só poderão criar ou majorar. É um termo totalmente jurídico, por isso que o acadêmico de direito faz a diferença em relação às outras pessoas de outras graduações. Então na prova não vai vir criar e aumentar, criar e majorar, porque é uma palavra que as pessoas pouco usam, a não ser no meio jurídico. Então o que acontece? É o nosso diferencial. Majoração, aumento de tributo, ok? Só poderão criar ou majorar um imposto através de lei. Falou alguma coisa? Lei complementar? Código diferenciado? Matéria específica? Não. Então, se não falou nada sobre a lei? Lei ordinária, procedimento comum. Tá? Artigo 150 da Constituição, ele fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos estados, municípios, Distrito Federal, que são os entes tributantes, é proibido o quê? Inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O princípio da legalidade. Já o artigo 97, que nós temos que o princípio da legalidade é o 150, inciso 1, concomitantemente com o 97 do Código Tributário Nacional. Então vamos ler o Código Tributário Nacional, artigo 97. Somente a lei pode estabelecer. Somente a lei. Que lei? Lei ordinária. Na prova vai vir somente a lei? Não. Vai vir como? O artigo 97 do Código Tributário Nacional diz o seguinte, abre aspas, somente a lei complementar pode estabelecer, inciso 1, tá? Aí você, nossa, é lei complementar, lei... Não, estudante de direito, ele vai saber o seguinte: se vem dizendo somente a lei, ou lei, não está dizendo nada, lei ordinária, beleza? Então tá, artigo 97, somente a lei pode estabelecer, inciso 1, instituição de tributos ou a sua extinção. Ou seja, instituição de tributos, criação de tributos ou a sua extinção. Somente a lei pode criar, e extinção de lei, como é que se chama? Revogação. Então tá. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou traduzindo o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Somente a lei, que lei? Lei ordinária. Pode estabelecer, inciso 1, instituição de tributos. Instituição, criação de tributos. Ou a sua extinção. Extinção, revogação. Tranquilo? Vamos em frente. Em regra, a lei é apta a instituir um tributo. Qual é a lei? Lei ordinária ou lei comum. Por quê? Porque não precisa não trata de matéria específica e o seu quórum não é um quórum específico, diferenciado. Tá? Então, em regra, toda regra tem exceção, em regra, a lei é apta a criar, né, um tributo, a lei ordinária. Bom, em princípio, o poder executivo não cria tributos.
exceção do decreto presidencial, por exemplo, no IPI, IOF, isso aí já é por decreto, mas eu vou falar isso mais à frente. Mas tem ideia o seguinte: em princípio, o Poder Executivo não cria tributos. É regra, mas tem suas exceções. Restringindo-se só no seguinte, no concernente à tributação ao âmbito do Poder Legislativo. Por quê? Porque a criação de tributo e extinção é através de lei. Quem faz lei? Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo, a princípio, ele não cria tributos, tá? Só que o seguinte, por meio de exceção, ele vai criar o IPI, por exemplo, o IOF, impostos de importação e impostos de exportação, tá? E também imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios e impostos residuais da União. Esses são feitos pelo Poder Executivo através de decreto. Beleza? No caso do presidente, que ele vai criar como exceção o imposto de importações, impostos de exportações, o IPI e o IOF. Isso aí o presidente vai fazer, mas isso aí é uma exceção. Por quê? Porque criação e extinção é feita por lei. Quem faz lei é o Poder Legislativo. Simples assim, tá? Então, bom, por tal razão é que surgem leis das casas legislativas, que são aptas a veicular tributos em nosso país. Casas legislativas, ele está falando referência seguinte: no âmbito federal, nós temos lá, no Congresso Nacional, isso, âmbito federal. No âmbito estadual, nós temos a Assembleia Legislativa, tá? E no âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores, tá? Elas criam leis através de leis ordinárias, comum, tá? Por isso que ele fala, nós estamos falando aqui, a doutrina diz o seguinte: casas legislativas, beleza? Que são aptas, essas casas legislativas, dependendo do âmbito, a veicular tributos em nosso país, destacando-se assim o fenômeno da unicidade das casas legislativas. Tributo federal, lei ordinária federal, Congresso Nacional, competência. Tributo estadual, lei ordinária estadual, competência, Assembleia Legislativa. Tributo municipal, lei ordinária municipal, Câmara dos Vereadores. Por que tem que frisar a lei ordinária? Isso aqui é lei ordinária. Por quê? Porque na prova vai dizer o seguinte: a lei complementar. Simples assim. Lei delegada. Simples assim. Então você tem que saber que a criação de tributo é uma lei comum. Não importa a esfera municipal, que é local, estadual ou federal. Agora vamos para as exceções. Por que é importante a gente frisar? Porque na prova vai pedir justamente o quê? As exceções. Beleza? Então tá, exceção. Há 3 tipos de tributos federais que obedecem ao princípio da legalidade. Todavia, devem ser criados por lei complementar, tá? Agora é o seguinte. Vamos voltar aqui para massificar. Em regra, a lei apta a instituir tributo é a lei ordinária. Mas há 3 tipos de tributos federais, não é municipal, não é estadual, federal, que obedece ao princípio da legalidade, todavia devem ser criados por lei complementar. Matéria específica que trata a lei complementar, e o quórum é diferenciado, é um quórum qualificado para votação. Beleza? Bom, tributos federais criados por lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, tá onde é isso? Artigo 153, inciso 7 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, você vai ler lá na sua Constituição, o artigo 153 vai dizer o seguinte: compete à União instituir impostos sobre, ou seja, poderão ter suas alíquotas majoradas, aumentadas, tá? Por decreto presidencial. Inciso 3, ou inciso 7, que é o que a gente está tratando aqui. Impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Princípio, aí você vai colocar lá, nesse inciso, artigo 153, inciso 7, você vai, terminou aqui, ó, grande fortuna nos termos de lei complementar. Princípio da legalidade. Então, a Constituição já te facilitou aqui.
Porque ela já está dizendo aqui, ó, artigo 153, inciso 7, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Ela já está expressa aqui. Pô, você vai, é lei ordinária? Não, porque a própria Constituição está dizendo lei complementar. Vamos a outro tributo federal que é criado por lei complementar: empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios está no artigo 148 da Constituição Federal. Eu estou com a doutrina e com a Constituição. Então vamos ler agora a Constituição. Artigo 148, tá? A União, exclusivamente, mediante lei complementar, ela já está falando aqui expressamente, ipsiliteri. Ela já está falando aqui claramente qual a lei que é. Ou seja, a gente vai colocar em cima aqui. A União, exclusivamente, mediante lei complementar, você já coloca lá em cima, princípio da legalidade, poderá instituir empréstimos compulsórios obrigatórios, não se aplica o previsto no artigo 4º do Código Tributário Nacional. Não é necessário que seja decretado o estado de calamidade para que se comece a cobrar um empréstimo compulsório, tá? Então o artigo 148, ele vai elencar aqui, inciso 1, para atender às despesas extraordinárias, caráter emergencial, oscilações meteorológicas ou socioeconômicas, hiperinflação, decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, exceção ao princípio da anterioridade e exceção com a emenda constitucional 42 de 2003, tá? Ele já paga imediatamente. Continuando o artigo 148, inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, ou seja, antecipação da receita, segue o princípio da anterioridade. Pagamento no ano seguinte, obedece, nesse caso, inciso 2, a noventena, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Ou seja, eu estou lendo já a Constituição Federal, com alguns comentários. Bom, o parágrafo único do artigo 148, que fala sobre empréstimos compulsórios, ele diz o seguinte, parágrafo único: a aplicação dos recursos provenientes de empréstimos compulsórios será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, ou seja, não se admite a predestinação, ou seja, desvio de finalidade. Beleza? Agora, o terceiro tributo federal, que obedece ao princípio da legalidade, mas é criado por lei complementar e não lei ordinária, é o imposto residuais da União. Está lá no artigo 154, inciso 1. Vamos ler in loco, tá? Artigo 154. A União poderá instituir, aí você vai colocar do lado, impostos, inciso 1, mediante lei complementar, aí você vai colocar em cima, princípio da legalidade, impostos não previstos no artigo anterior, artigo 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, este artigo 154, ele permite à União instituir impostos residuais. Ou seja, o que é imposto residual? É igual ao que impostos novos. Beleza? Então, como eu falei, vai estudar tributário, meu amigo, Código Tributário Nacional do teu lado, Constituição Federal do teu lado. Ponto pacífico, tá? Agora vamos aqui para uma observação. Não se pode esquecer que as contribuições previdenciárias novas ou residuais obedecerão ao processo de criação que está amarrado, adestrito aonde? Na lei complementar, consoante o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, o artigo 195, ele trata de quê? Das contribuições especiais. Quais são? Contribuição social para o financiamento da Seguridade Social. Nós vamos ler agora o quê? O caput do artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, entes tributantes, e das seguintes contribuições sociais. Bom, ele nos remete ao parágrafo 4º. Então vamos ler aqui, ó.
parágrafo 4º do artigo 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, ou seja, contribuição social previdenciária residual, ou seja, nova, tá? Uma contribuição nova, obedecido ao disposto no artigo 154, inciso 1, lei complementar, respeitando o quê? A anterioridade especial. Beleza? Então tá. Além desses tributos, impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União, contribuições previdenciárias novas ou residuais. Por que você está falando isso? Porque na prova vai vir nova, não vai vir residual, ou um ou outro. Então você tem que saber, teu vocabulário jurídico tem que estar ciente, teu sinônimo tem que estar ligado. Residual ou nova, contribuição previdenciária nova. Além desses, poderão ter suas alíquotas aumentadas ou, termo jurídico, majoradas por ato do Poder Executivo. Qual? O imposto de importação, II, o imposto de exportação, IE, o IPI e o IOF, tá ok? Tributos federais, caráter extrafiscal, função regulatória. O que acontece? Por que você está falando isso, Mauro? Imposto de importação, tu falou aqui, está falando tributo federal, caráter extrafiscal, função regulatória. Tá? Por quê? Porque eu estou falando o seguinte, na prova vem dizendo assim, o imposto de importação, não sei o que, caráter extrafiscal, aí tu, beleza, função regulatória, aí tu, tá tranquilo, essa questão que está certa, porque ele está dando o quê? As características do imposto, do imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Porque se ele vem lá, é um tributo estadual, errado. O IPI, IOF, imposto de importação e exportação, é um tributo federal. Tem caráter fiscal, negativo. Caráter extrafiscal. A função dele não é regulatória, não regulatória, errado. Então o que acontece? Tu já está estudando aqui, IPI, tu já bota do lado. Tu leu, né? Constituição, doutrina, IPI, já coloca do lado. Tributo federal, caráter extrafiscal, função regulatória. Tu leu o IOF, tu já sabe o que é. Que é um decreto presidencial, majoração, para aumentar. É um tributo federal, claro, decreto presidencial, federal, caráter extrafiscal, função regulatória. Tu leu isso? Por que você está falando isso? Meu amigo, você, direito tributário, já vai, desde o início do estudo, já sabendo descrever tudo. Leu lá, IPI, IOF, imposto de importação, já sabe que tu vai escrever, onde tu lê esses tributos, decreto presidencial para majoração, é um tributo federal, caráter, vai botando lá em cima pequenininho lá, caneta aqui, 0.1, já bota lá em cima, caráter extrafiscal, ele é uma função regulatória, regular o quê? O mercado. Beleza? Ou seja, esse decreto presidencial do imposto de importação, exportação, IPI e IOF é uma exceção ao princípio da anterioridade, porque ele paga já. Ele criou, já tem que pagar. Não, tem que respeitar aqui a noventena, 90 dias para entrar em vigor. Não, aqui não. Aqui é uma exceção ao princípio da anterioridade, tá? A razão de tal flexibilidade conferida a quem? Ao Poder Executivo. É uma exceção, porque quem faz as leis tributárias, criação e extinção, quem faz as leis, é o Poder Legislativo. Né? Nós estamos tratando aqui de uma exceção, tá? A razão de tal flexibilidade conferida ao Poder Executivo está no fato de que esses impostos têm caráter extrafiscal, como eu falei, possuindo função regulatória. A extrafiscalidade é marco característico dos impostos reguladores de mercado. Regulam o quê? A economia ou o mercado do país. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Ok? É natural, no entanto, que tal manejo de alíquotas deve ser balizado por limites legais. No caso, limites legais federais, já que é por decreto presidencial. Regula a economia de mercado. Beleza? Exemplificando. Quando há necessidade de um equilíbrio no mercado, o nosso presidente pode valer-se de um aumento, majoração de tais impostos regulatórios. Quais são os impostos regulatórios, Mauro? De novo, imposto de importação, II, imposto de exportação, IE,
IPI e IOF, tá? A fim de que? Qual é a finalidade? Que fomentem comportamentos como a aquisição de bens produzidos no Brasil, tá? No caso, aumento do imposto de importação, controle da inflação, aumento do, no caso, IOF, no caso da inflação, ou desestímulo de processos industriais, aumento do IPI, produtos industrializados. Bom, a fiscalidade, por sua vez, é o poder de invadir o patrimônio do particular com finalidade eminente arrecadatória. Invadir é o quê? Compulsoriamente, né? A fiscalidade, o fisco ele tem o poder de invadir, ou seja, de cobrar, né, do contribuinte, arrecadar os impostos de uma forma obrigatória, compulsória. Bom, é o mero tráfego de dinheiro, tributo, que sai do patrimônio do sujeito passivo, o devedor, quem é? O contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica. Bom, sai do sujeito passivo, devedor, contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica, para os cofres públicos, que é o quê? O sujeito ativo dessa relação jurídica, tá? Que são os entes tributantes. Eles são os credores e estão no polo ativo dessa relação jurídica. Estampando-se com isso uma nítida função arrecadatória de tributos, de impostos. A maior parte dos impostos tem função arrecadatória, tá? É bom lembrar de que quem pode o mais, pode o menos. O que quer dizer com isso? Cabendo ao presidente da República, por decreto presidencial, o mister de reduzir as alíquotas de tais impostos regulatórios. Quais os impostos regulatórios? O II, imposto de importação, o IE, imposto de exportação, o IPI, imposto sobre produtos industrializados e o OF, tá? Quem pode mais, pode menos. Cabendo ao presidente da República, através de decreto presidencial, o mister de reduzir as alíquotas de tais impostos regulatórios quando lhe convém, aprovier. Bom, diga-se outro sim que a emenda constitucional 33 de 2001 trouxe à luz mais 2 casos de exceções ao princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade tem que ter uma lei que o defina antes. Isso que é o princípio da legalidade. Por isso que ele é, nesse caso do presidente, do decreto presidencial, é uma exceção porque ele já paga já. Ele cria e já paga, por decreto presidencial. Abrindo espaço à determinação de alíquotas por ato do Poder Executivo. Tal possibilidade é demasiadamente importante para concursos públicos. Tá? Vamos conferir. Nós temos aqui, ó, exceção ao princípio da legalidade. Por quê? Porque é por decreto presidencial e é paga já. Porque o princípio da legalidade você tem que ter uma lei primeiro para depois cobrar. E imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, não. É criado por lei, por decreto presidencial. Beleza? E detalhe, todavia, ser criado por lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre empréstimos compulsórios, tá? Tributos federais criados por lei complementar. Beleza? Por decreto presidencial é o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e IOF, tá? Que é criado por decreto. Então nós temos aqui 2 exceções. Normalmente o Poder Legislativo, para não ficar confuso, acho que ficou um pouco estranho aqui. Quem faz as leis tributárias? Congresso Nacional. Bom, nós vamos tratar de 2 exceções aqui. A primeira exceção, que é feita por lei complementar, geralmente é o quê? Lei ordinária. Então, lei complementar pelo Congresso Nacional, impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União. Quer dizer, então a primeira exceção da lei ordinária, que normalmente se vai criar tributo ou extinguir ou revogar um tributo, acabar com um tributo através da lei ordinária. Então nós temos a primeira exceção, esses impostos sobre grandes fortunas, compulsórios, residuais da União. Quem é que faz isso aqui? São criados por lei complementar, Congresso Nacional. Beleza, ponto. Outra exceção da lei ordinária, de criação de tributos, é o decreto presidencial para majoração regular o mercado, que é imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Então nós percebemos que nós temos 2 exceções em relação à lei ordinária. Por que isso? Porque na prova ele vai justamente confundir. Ele vai trazer o decreto presidencial,
através do Poder Executivo, óbvio, criando leis, e vai trazer a lei complementar, que geralmente é o quê? Lei ordinária. Então nós temos também duas exceções ao princípio da legalidade. É a CIT de combustíveis, conforme artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, concomitantemente com o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, logo no início da Constituição de 88. Bom, a CID está lá no artigo 149, nós vamos ler o caput da Constituição Federal, é o seguinte, já vai colocar lá, artigo 149 da Constituição Federal, vai colocar em cima desse artigo 149, contribuições especiais. Vamos ler aqui o caput. Compete exclusivamente à União instruir o quê? Contribuições especiais. Contribuições sindicais, parafiscais ou especiais, modalidade autônoma de tributo, estando inseridas no contexto da parafiscalidade, função do tributo definida como a delegação da capacidade de arrecadar e fiscalizar o tributo por um ente que detém a competência para instituí-lo. É a delegação do trabalho de arrecadar e fiscalizar o tributo pelo ente tributante que o criou, ou seja, delegação de capacidade tributária ativa. Essa é a definição de contribuições especiais, tá? Continuando aqui o caput do artigo 149, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atualização nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Ou seja, quais são as contribuições parafiscais? Contribuições interventivas ou contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, que é o nosso caso. Contribuições profissionais, como contribuições instituídas em favor de entidade representativa e categoria econômica, contribuição a favor da OAB, CRM, tá? Contribuições sindicais, contribuições em favor de entidades privadas ligadas a entidades sindicais, Senai, Senac, Sebrae, e contribuições socioprevidenciárias. Artigo 149, parágrafo 2º. Vamos lá ler aqui, ó. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, no caso a CID, de que trata o caput deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. São imunes. A CONFINS, Contribuição Social para Financiamento de Seguridade Social, é um tributo vinculado. Inciso 2, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, exceção ao princípio da anterioridade, redação dada pela emenda 42, de 2003. Inciso 3, poderão ter alíquotas, letra A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso da importação, o valor aduaneiro. Letra B, do artigo ainda 149, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo único, parágrafo incluído, no caso, parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. E, parágrafo 4º, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Beleza? Vamos, agora detalhe, em relação à CID, combustíveis, e o ICMS sem combustíveis, conforme o artigo 155, parágrafo 4º. 155, vamos lá. Compete aos estados e ao Distrito Federal instruir imposto sobre, detalhe, artigo 155, norma constitucional de eficácia plena. Artigo 155, parágrafo 4º. Vamos lá. Parágrafo 4º. Na hipótese inciso 12, a linha H, observar-se é o seguinte, aí tem aqui os incisos. Nas operações com os lubrificantes, combustíveis, já é bem específico. Beleza? Bom, observação. Tal exceção, no caso da CID e do ICMS de combustíveis, tal exceção refere-se à incidência unifásica do imposto e as alíquotas são definidas nacionalmente por convênio dos executivos estaduais, isto é, por ato do Poder Executivo. Tranquilo? Bom, é importante destacar o seguinte: o princípio da legalidade pode ser entendido como sinônimo do princípio da estrita legalidade. Há outras denominações importantes, como o princípio da tipicidade fechada, tipicidade regrada ou o princípio da reserva legal, em relação ao princípio da legalidade.
A importância de tais expressões ganha força quando se procura estudar o postulado constitucional sobre a luz do Código Tributário Nacional. Neste Código Tributário Nacional, devemos apreciar matérias sobre os efeitos mencionados no artigo 97, cujos dizeres dependemos a existência de uma lista exaustiva de componentes obrigatórios a que toda lei tributária deve obediência, né? É um regramento, sob pena de se violar estritamente violar o princípio da legalidade ou da reserva legal. Ou seja, a lei que cria um tributo, lei ordinária, lei complementar e exceção, decreto presidencial. No caso, o decreto presidencial é só imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Tá? Então, a lei que cria um tributo, em regra geral, lei ordinária, deve conter ingredientes obrigatórios, perfazendo uma lista taxativa, exaustiva ou rol fechado. No seguinte, a alíquota, base de cálculo. Esse é o aspecto o quê? Quantitativo, tá? Sujeito passivo, no caso, o devedor. Aspecto pessoal passivo. Quem são os devedores? Pessoa física e pessoa jurídica. E o fato gerador, né? No caso, o fato gerador o quê? É o aspecto material e é o que? É o aspecto motivacional, o que criou. Detalhe, observação. O prazo para pagamento não faz parte da lista, sendo, portanto, componente não adstrito à reserva legal, ao princípio da legalidade. Poderá, assim, ser estipulado, no caso, o prazo para pagamento, por uma portaria, tá? Destaca-se que o princípio da legalidade tributária não pode ser assimilado de modo desassociado do princípio da legalidade genérica, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição de 88. Ou seja, o artigo 5º da Constituição todo mundo já sabe. Vamos lá para o princípio do inciso 2, que é artigo 5º, inciso 2, que é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, princípio da legalidade genérica, alicerce do Estado de Direito. Limite decorrente. Quem contrariar este inciso incidirá em crime de constrangimento legal. Ou seja, por quê? Porque esse inciso 2 protege o cidadão de eventuais ilegalidades ou abuso de poder da administração pública. Aliás, o princípio da legalidade tributária é corolário da legalidade prevista no artigo 5º da nossa Constituição, tá? Representando um tratamento específico, ou seja, balizamento legal ao fenômeno tributacional. Beleza? No próximo encontro, a gente finaliza o princípio da legalidade e já fala sobre o princípio da anterioridade tributária ou princípio da eficácia diferida. Artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição de 88.